Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí no canal, dessa vez sobre análise técnica, né? Muitas pessoas até perguntam, se interessam muito pelo assunto de como fazer uma análise técnica. Eu vou começar aqui um vídeo agora hoje para vocês, falando um pouquinho sobre suportes e resistências, entrando um pouquinho nesse conceito de análise técnica e consequentemente falando um pouquinho sobre suportes e resistências que também não são fixos, né? Existem suportes e resistências fixos e alguns suportes e resistências que a gente usa que é embasado em outras técnicas, vamos dizer assim, né? Então vamos para o gráfico e vamos lá, bora lá. Então começando aqui, a gente pode ver que eu estou num gráfico do Ibovespa, né? O gráfico diário. Nesse gráfico diário a gente consegue enxergar aqui que eu tenho várias anotações, vários pontos marcados e esse não é o objetivo. Não adianta eu começar mostrando isso aqui para vocês que não vai ficar claro. Então vamos pegar um layout básico. O que é um layout básico? O layout básico é um layout que vem exatamente do jeito que vem na Profit, ó, vem preto e branco, só que aqui veio com algumas anotações do ativo que eu acabei fazendo, tá? Eu vou pegar um outro de referência, vamos pegar aqui minha grade de cotações, ou posso pegar até alguns ativos, né, ativos bancários, igual o Banco do Brasil, como referência, que eu tenho alguns pontos marcados também de Fibonacci, mas assim, o que são suportes e resistências? Vamos olhar o Banco do Brasil no gráfico diário, né? Para quem não conhece, esses daqui são os candlesticks. Esses candlesticks que está aqui na tela, eles representam da seguinte maneira, deixa eu dar o zoom aqui em alguns, para ficar mais fácil para explicar para vocês. Você percebe que esse candlestick é preto e esse candlestick é branco, né? O candlestick preto significa que a abertura dele é na parte superior e o fechamento dele é na parte inferior, tá? Já quando o candlestick é branco, a abertura dele é na parte inferior do branco e a parte superior é o fechamento. E no caso, consequentemente, em ambos, os pavis, tanto para cima como para baixo, acaba sendo o ponto máximo e mínimo. Aí você fala para mim assim, máximo e mínimo do quê? Se eu estou olhando um gráfico que é diário, vai ser o máximo e o mínimo daquele dia. Vamos pegar uma referência mais próxima para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui o último dia de fechamento que a gente teve, tá? O último pregão que a gente teve de fechamento. E esse pregão, se você para o mouse em cima, tá aqui, ó, resumo do dia 30/4. Temos uma abertura a 29,67, que é exatamente nesse ponto aqui de baixo. A máxima em 29,85, que é até onde vai o pavio. A mínima em 29,44, que é até onde vai o pavio para baixo. E o fechamento em 29,64. Como você percebe, o fechamento é 3 centavos abaixo, então, consequentemente, o candlestick acaba sendo preto, né? Só que se eu mudar o tempo gráfico, eu colocar, por exemplo, 60 minutos. Coloquei 60 minutos. O que eu consigo identificar aqui, por exemplo? Ó, você percebe que às 10 horas da manhã foi a hora que abriu o pregão, né? Tem um movimento aqui da abertura do pregão, tem a queda do dia e o retorno do movimento aqui do dia, né? Às 11 da manhã aqui, o movimento das 10 da manhã aqui, esse aqui é o dia 29, e aqui o dia 30, também abertura às 10 da manhã, ó, opa, esse aqui é às 5h30. Abertura às 10 da manhã aqui, ó, primeiro candle do dia, então a abertura foi em 29,67, que é igual eu comentei para vocês, e se eu pegar o último candle aqui, o fechamento dele, ele vai estar exatamente no que estava colocando lá. Devido a algumas situações de aftermarket que existe na bolsa, que a bolsa fecha, no caso, às 5 horas da tarde, né? Só que às 5h30 até às 6 horas fica rolando um aftermarket. E aqui na Profit, por exemplo, o aftermarket, quando você diminui o tempo gráfico, não visualiza no diário, você visualiza nos 5 minutos, 15 minutos, você consegue ver o preço aqui que ele fecha no aftermarket. Então aqui você percebe que pode ter uma variação em relação ao fechamento olhando pelo diário. O diário está 29,64, o 60 está dizendo 29,67, o 15 diz 29,67, o 5 diz 29,67. Então, por quê? Porque teve esse movimento de aftermarket, que nada mais é que um período de negociação. Após a bolsa parar, ficar meia hora sem negociação, ele volta a negociar por mais meia hora antes de fechar o pregão, né? Mas, de fato, o fechamento da bolsa, onde o ativo fala que encerrou o processo, é sempre olhando no gráfico diário que a gente toma de referência. Mas qual que é a diferença de olhar um ou outro? O fato é que o 15 minutos aqui, por exemplo, cada candlestick desse vai me indicar 15 minutos. Os 60 minutos, cada candlestick desse vai indicar 60 minutos. No caso do diário, ele vai indicar, cada um deles indica um dia do mês, e se eu colocar um semanal, ele vai pegar uma semana de segunda a sexta e fazer a mesma coisa. Eu posso usar um mensal, tá?
Posso usar o gráfico mensal. Então assim, aqui fica a critério de quem está analisando. Mas vamos começar por suportes e resistências, né? Vamos colocar aqui um gráfico diário, pensando que vocês estão analisando aí o Banco do Brasil, vocês querem olhar como é que está o movimento do Banco do Brasil. Então assim, suportes e resistências são pontos que o gráfico acabou respeitando. O que é respeitando? Ele tocou naquele ponto e acabou seguindo um outro movimento. A partir do momento que ele faz isso, ele se torna um suporte ou resistência. Qual que é a diferença do suporte ou resistência? Se por acaso o mercado vem caindo, toca num ponto e de repente ele sobe, ele fez um suporte aqui embaixo. Se ele tocou num ponto aqui em cima e ele começou a cair, significa que ele fez uma resistência aqui em cima. Então, a partir do momento que ele toca de baixo para cima, é resistência, de cima para baixo é suporte, tá? Aqui ele tocou, fechou o dia basicamente muito próximo do suporte, e aí aconteceu uma coisa que a gente chama de gap, né? O que é o gap? É quando você tem essa pulada da abertura de um dia para o outro, né? Aconteceu que o Banco do Brasil num dia fechou em 32, de repente no outro dia abriu aqui na casa dos 29. Foi uma coisa bem forte que aconteceu no movimento do papel, tá? Então, consequentemente, podemos dizer que ele o quê? Rompeu essa resistência e fez esse fundo aqui. E aí, consequentemente, a gente vai analisando esses pontos de suporte e resistência. Qual que é o detalhe que a gente tem que sempre observar e que é até importante vocês analisarem quando a gente fala de suporte ou resistência? Quanto mais toques você tem nesse suporte ou resistência, mais forte ele é, mais ele representa para vocês. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui em cima eu tenho uma regiãozinha que ele sofreu um pouquinho para passar, vamos dizer assim, mas é simplesmente uma retração, fez um movimento de queda, ele deu uma voltada para cima, só que não era um movimento muito forte. Só que já essa queda aqui, se você olhar, ele teve uma regiãozinha que ele estava rejeitando. E se a gente voltar um pouquinho no tempo gráfico aqui, a gente tem que sempre olhar se foi uma região que aconteceu isso anteriormente. Você pode fazer isso tanto com um ponto de resistência, deixa eu tirar esse retângulo aqui, como com um ponto de suporte. Você pode ir voltando o gráfico aqui, olhando para ver se teve mais toques. Olha só, essa resistência aqui, teve momentos de alguns dias aqui para trás, que ela tocou algumas vezes e não conseguiu passar. Então, quanto mais essa resistência é batida nela e retorna, ela acaba sendo mais forte. Então, a gente fala que é um ponto mais difícil de ser rompido, né? Agora, quanto maior aumenta o tempo gráfico, mais precisão tem esse processo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente olhar aqui, a gente está olhando um gráfico diário. A gente tem um fundo aqui, ó, que a bolsa ela tocou em alguns pontos, fez uns rompimentos ao longo do dia, que é esse pavio, só que ela não conseguiu fechar abaixo. Fez alguns toques aqui, tocou de novo aqui e pode ser que ele toque novamente essa região. Então, uma região que tem um pouquinho de força. Se você volta no gráfico, você percebe que ela teve um tempo aqui atrás com uma resistência, com suporte nesse ponto. E aqui uma regiãozinha também que estava sendo mais ou menos respeitado. Dias atrás, ó, ela já tocou nesse ponto aqui também. Anteriormente não conseguia romper. Teve um dia que fechou para cima, o resto já voltou a descer. Então assim, é assim que a gente identifica alguns pontos de suporte e resistência de maneira geral. Tem a Fibonacci também, que a gente utiliza a ferramenta do Fibonacci. Com o Fibonacci eu consigo, por exemplo, projetar alguns movimentos. Então, por exemplo, eu quero pegar esse movimento aqui e eu vou projetar até onde, teoricamente, em Fibo ele está projetando a minha queda. Eu posso fazer essa projeção natural, né, que ele coloca até 161%, mas eu posso também aumentar ela e colocar até pontos maiores, né? Se eu quiser colocar, eu posso colocar outros níveis de Fibonacci aqui, né? Por exemplo, 200%, 261.8, aí vai muito de como que você gosta de operar, né? Então, vou colocar mais esses dois pontos aqui, por exemplo. Então, você percebe que dentro dessa projeção de movimento, teríamos próximos alvos caso ele rompesse esses 200, né? Seria uma forma de a gente projetar um movimento. E o mesmo segue na alta. Na alta, essa Fibo que está sendo projetada aqui, ela foi projetada de acordo com esse fundo e esse topo. Aí eu projeto um movimento de alta. Quando a gente projeta uma Fibonacci, a gente projeta já pensando que esses pontos de Fibonacci costumam ser suportes e resistências também. Então, quando eu projeto esse ponto aqui de queda, onde os 50%, 61.8 acaba sendo alguns pontos, e, consequentemente, os 100%, 161.8 acaba sendo pontos mais fortes, né? São pontos mais distantes. Só que se eu fosse olhar ainda maior num gráfico semanal,
Se eu achasse algum ponto de suporte ou resistência que vem sendo tocado mais vezes, por exemplo, essa região que a gente marcou aqui, até no semanal você percebe que é uma região que foi bem tocada, né? Se você olhar nesse período aqui, teve bastante toque nela, né? Então ele acaba reforçando mais ainda sobre o suporte e resistência. Se eu coloco no gráfico de 5 minutos, eu não posso ter tanta essa precisão, né? Essa precisão vai servir num gráfico intraday, ou seja, você compra e vende todo esse movimento ao longo do dia. Quais são as artimanhas que a gente usa, inclusive, tanto para operar no intraday, né, durante o dia, como para você operar também nos gráficos diários e tudo mais? A gente coloca um indicador chamado média móvel. Então, eu posso colocar um indicador chamado média móvel. Dentro do gráfico aqui, eu posso escolher a quantidade de períodos. Uma bastante utilizada é de 9 períodos. Eu gosto bastante de utilizar a de 20 períodos também. Então, vou colocar aqui a de 20 períodos. Gosto muito de utilizar 200 também. Tá? Mas tem várias pessoas que utilizam alguns outros tipos de média. Então aqui tem uns pontos que eu coloquei e aqui em verdinho você percebe que são essas médias que eu coloquei. Vou pegar essa média móvel de 200, que é a maior aqui. Vou mudar a cor dela, vou colocar branco maior aqui pra gente identificar ela fácil. Vou deixar a média de 9 nessa cor mesmo. Nessa verde aqui. E a média de 20 eu vou deixar em amarelo, só pra gente conseguir diferenciar, para ficar mais fácil até um entendimento para vocês. Da mesma forma que eu falei que o tempo gráfico maior representa um suporte, uma resistência mais forte, consequentemente a média móvel também. Porque a média móvel nada mais é do que uma média dos últimos fechamentos do pregão. Então, se eu estou olhando aqui 5 minutos, ele vai olhar o fechamento dos candlesticks de 5 minutos. Se eu olhar num gráfico diário, ele vai olhar a média dos fechamentos diários. Você percebe que começa a ter muito rabisco aqui na tela, né? Vou tirar essas fibras aqui para facilitar a visualização de vocês. Essas resistências marcadas aqui. Tem uma região que eu já tinha marcado aqui também, que ela tem que ser rompida para poder seguir o movimento de alta. Mas vamos lá, ó. Você percebe que a 200 aqui fez um suporte forte aqui, ele retornou, fez de novo esse suporte, consequentemente é naquela região que a gente já estava falando agora há pouco. Então a tendência é que o mercado sempre puxe e vá próximo da média móvel, ou a média móvel puxa o preço. Então em um momento ou outro, essa média vai tocar no preço. E a gente tem que tomar muito cuidado quando esse tipo de movimento vai acontecer. Se a média se o preço da ação vai tocar a média de baixo para cima, a gente tem uma resistência para ser considerada. Se for de cima para baixo, tem um suporte a ser considerado. Então, por exemplo, quando o mercado começa a chegar muito próximo aqui da minha média de 200, eu tenho que tomar muito cuidado para poder comprar. Eu não posso simplesmente sair comprando. Ele está muito longe das minhas outras médias móveis e, consequentemente, próximo da 200, que teoricamente é muito mais forte do que a média de 20 e de 9 períodos, por exemplo, tá? Então, se você olhar a 9, pode ter muito mais toques aqui, né? Porque é uma média que está muito rápida, né? Isso que eu coloquei aritmética, né? Então, ela vai tocando e voltando. No momento que ela rompe a média acaba virando para baixo, bastante gente já começa a pensar que o mercado está virando. Não tem uma forma correta de se operar, né? Existem algumas artimanhas, algumas formas que você pode seguir o processo para fazer a operação. Para fazer as operações, como projetar um Fibonacci, onde eu vejo se os candlesticks estão me indicando uma queda, outros indicadores como volume, OBV, para a gente observar esse tipo de negociação, IFR, para ver a força de como está negociando o mercado. São situações que complementam a visão. Então tudo isso a gente utiliza figuras gráficas, por exemplo, para ver se o mercado está se afunilando, se está tendo algum movimento, tipo uma bandeira de baixo, uma bandeira de alta, se o mercado simplesmente começou a puxar aqui para um canto, fez uma figura de rompimento para um lado ou para o outro. A gente vai sempre fazendo esse tipo de movimento ao longo do dia, se for no caso do intraday, ou também a gente faz o acompanhamento gráfico. Vamos pegar uma outra ação aqui, por exemplo, Via Varejo. Via Varejo eu estou com vários riscos nela aqui também. Eu montei um canal de baixa. Então o que é um canal de baixa? Quando a gente pega um topo e um fundo e você traça ele numa reta
exatamente na parte de baixo também, ó. Então você percebe que ele forma de fato um canalzinho aqui. Quando eu monto um canal de baixa, eu monto pensando em suportes e resistências também. Então você percebe que esse canal é cada vez mais forte enquanto mais toques ele tiver. Então ele tocou esse topo, tocou o topo não, eu comecei o gráfico projetando esse movimento aqui, né? Então ele tem esse topo, tocou no fundo, foi quase no topo, tocou no fundo de novo, foi no topo, não conseguiu, topo, pegou no fundo, e aqui ele chegou a romper um pouquinho o canal, voltou para dentro do canal e agora a gente está um pouquinho para baixo dele, né? Olhando no período diário do gráfico, né? Mas de qualquer forma, ele fez uma perda do canal, voltou no canal, sentiu o canal, caiu de novo, tá? De qualquer forma, foi um ponto de suportes e resistências que serviu muito para se embasar, né? Se você tivesse desenhado, por exemplo, esse canal, você podia ter feito o quê? Pô, chegou aqui, eu vou tirar um pouco do dinheiro nesse ativo, né? Porque a grande chance dele segurar nessa resistência, mas lembrando que isso não é uma coisa certa. Rompimento de canal indica muito sobre o movimento dele. Se for um canal de queda e tivesse um rompimento aqui para alta, ele poderia simplesmente fazer, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, faz um rompimento, de repente ele volta, faz um pullback no canal, e aí sim ele estrala para cima rompendo essa resistência. Então não é simplesmente venda tudo ou compre tudo em topo e fim de canal. É importante deixar esse destaque que são pontos de análise, mas não é algo certo. Ao mesmo tempo, eu peguei esse topo, né, de canal aqui e o fundo, o primeiro topo e fundo dentro do meu canal, e projetei uma Fibonacci de queda. Projetando essa Fibonacci de queda, eu tenho um alvo de 161.8 em R$ 9,09. É um alvo bem ousado, né, vamos dizer assim. De qualquer forma, a gente percebe que o alvo de 100% ele foi passado aqui, chegou num ponto de resistência que eu havia marcado de pontos anteriores, mais para trás também tem algumas referências aqui. Então ele fez esse movimento de queda aqui e eu estava acompanhando também o processo de alta. Então você pode tanto fazer uma fibo de queda como uma fibo de alta. Olha só minha fibo de alta. Eu projetei no começo da crise aqui um topo dela, estiquei para pegar qual que era o alvo máximo. A partir do momento que ele rompeu o meu alvo, porque eu tinha projetado dessa maneira aqui, né? Pegando esse pivôzinho ou esse pivô aqui, eu não consigo. Acho que era esse daqui, ó, 9,84. No que ele fez o rompimento, eu acompanhei até 19,45. Mas como ele passou e pegou esse topo, eu estiquei minha retração de fibra para cá para ver alguns pontos que ela pode retrair também. Alguns pontos de retração. Se ele ficasse no 15,36 e não conseguisse romper para baixo, podia indicar uma tendência forte de alta para continuar. Se segurasse no 13,17, também é um ponto de segurança, mas não é algo tão forte quanto no 61,8. E no 10,98, teoricamente, eu diria que seria um ponto muito importante para a gente avaliar uma compra, porque seria, se a gente for considerar um movimento de alta recente, seria um melhor compra possível, a gente olhando por retração de Fibonacci para fazer uma entrada. Então ela é baseada em pontos de Fibonacci que a gente também considera suporte ou resistência. Consequentemente, esse ponto de Fibonacci está justamente junto com essa resistência que eu também tinha marcado. Então a confluência é a maneira que a gente cita nas questões do mercado financeiro. É muito próxima disso, se a gente projetar essa FIBO de queda, você percebe que o alvo de 100% da queda é 12,21, então 12,21 está muito perto, assim, vamos colocar, desses R$11, considerando que o ativo foi de R$4 para R$22, tá? Eu falo próximo por causa dessa relação aí. Então, assim, tem várias maneiras da gente acompanhar suportes e resistências. Você percebe que aqui, por exemplo, a média móvel, que é um suporte e resistência variável, ele foi respeitado, ele abriu exatamente em cima da média móvel e foi para cima. Ele fez até um movimentinho para baixo, mas não conseguiu vencer a média móvel. No segundo toque ela tentou também, não conseguiu, e depois ela conseguiu seguir o processo. Fora isso daí, tem vários outros indicadores, tem muitos outros ativos que a gente pode avaliar. Vamos pegar a Taurus, que está com uma tendência fortíssima de alta. Olha só, a Taurus ela está muito longe da média de 200. Está muito longe da média de 200, mas a 9 e a 20 está muito próxima dela. O que quer dizer? A 9 e a 20, tanto como a 200, está me indicando que é uma alta, porque todas elas estão viradas para cima. Isso é um indicador muito forte para a questão do movimento de alta.
O problema é que ela já andou muito para cima e ela está muito longe da minha média de 200. Minha média de 200 está em 13,66 e o ativo está em 25. Então, consequentemente, acaba fazendo com que a compra seja muito cara. Você pode voltar esse gráfico e tentar projetar pontos de Fibonacci para ver suportes e resistências, por exemplo. Vou pegar aqui esse primeiro movimento, ó, 61,8 está lá embaixo. Então, esse movimento não vai me indicar muita coisa. Vou tentar esticar a Fibo até aqui, até o 7. Ó, o 61,8 está no 16. Eu poderia tentar identificar um espaço maior. Vou pegar mais uma Fibo aqui, deixa eu cancelar. Eu poderia pegar um espaçamento ainda maior para tentar entender esse movimento que ela vem fazendo. Ela trouxe um ponto aqui agora para mim em 20,68, que ela também bateu e acabou rompendo. Então é um ativo que está bem complicado de se fazer uma compra e até mesmo de projetar um alvo dele, porque basicamente ele está rompendo todas as barreiras, né? A não ser que eu projete alvos muito diferentes aqui para poder ver o que acontece. Por exemplo, eu pegar esse ponto desse ponto. Não faz muito sentido isso que eu estou mexendo. É um ponto muito longo, né? Se eu fosse olhar num gráfico aqui, talvez fosse um gráfico mensal. Ó, no gráfico mensal, com um baita de um pavio que eu estou puxando para chegar nesses pontos aqui. Pode funcionar? Pode funcionar, mas esse ativo não está tão bom, tão fácil de ser analisado como alguns outros que a gente olhou aqui, por exemplo. Existe gráfico de bancos, vamos colocar Bradesco. Bradesco, ó, ele subiu, fugiu muito da média de 200 aqui, vamos pegar o diário, quer dizer, né? Ó, tem a média de 200 vindo aqui. Você percebe que sempre a 9 e a 20 ela está sempre próxima, né? Na 9 e a 20 ela vira para baixo, ela começa um movimento de queda. Ela tenta virar para cima, não virou, virou para baixo, segue na queda. No que vira para cima, segue o movimento de alta. A 20 e a 9 cruzando a 200 pode indicar que o papel vai andar de verdade dessa vez. Mas poderia simplesmente, em vez dele ter ele podia ter feito esse dia aqui em cima, só que simplesmente caído no outro dia. Então, assim, não é uma regra, né? Outro ponto aqui é importante, então, para reforçar, outro não, né? Vamos colocar aqui os pontos para reforçar, né? Então, regiões que são tocadas muitas vezes, ou seja, um ponto que tocou ali, chegou, voltou, tocou naquele ponto de novo, é um ponto importante ser analisado. Colocou a média móvel que você gosta de acompanhar. Importante assim, não procure uma média móvel que vai bater com o papel, tá? Vou pegar aqui, ó, mini índice. Mini índice não, vou colocar Ibovespa, né? Vou colocar o Ibov aqui. Por exemplo, eu pego o Ibov no gráfico diário. Eu tenho várias análises aqui marcadas em cima dele. Não adianta eu chegar e tentar achar uma média móvel que vai tocar melhor nele, que vai indicar melhor. Não, eu tenho que ter as médias que eu costumo trabalhar. Eu, a 9 mesmo, eu não costumo utilizar muito, eu gosto mais da 20 e da 200 só mesmo, tá? Só que eu gosto muito de Fibonacci, então para mim, pontos de Fibonacci são suportes e resistências. Média móvel, suportes e resistências. Regiões que já tocou muitas vezes, suportes e resistências. Principalmente se são em tempos gráficos maiores. Tempos gráficos maiores sempre representa um pouco mais de força. Confluência. O que é confluência? Confluência é quando mais de um indicador marcam exatamente o mesmo ponto. Se eu traçar uma Fibonacci e me indicou um ponto que está exatamente em cima de uma média móvel e, consequentemente, é um ponto que já foi sido tocado várias vezes, são 3 indicadores indicando para mim que aquilo é um suporte ou uma resistência. Então, consequentemente, eu entendo que aquele ponto é muito mais forte. E também, ao mesmo tempo, se aquele ponto for rompido, a tendência de ele seguir esse movimento mais livremente é muito maior. Além disso, tem outros indicadores, igual eu falei para vocês, que a gente vai ter que analisar. Eu não consigo detalhar tanto em vídeos rápidos e até trazer umas análises de vários ativos, mas o importante é vocês terem algumas noçõezinhas de como é que funciona a análise técnica. Esse vídeo é bem inicial, com poucas ferramentas, poucos ativos sendo analisados, mas se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu posso tentar pegar um ou outro ativo e detalhar mais sobre ele, tentar pegar um ou outro indicador e dar ênfase maior apenas neles, mas o importante quando a gente fala de suportes e resistências é que vocês têm que saber que existe esses suportes e resistências, né? Bom, então voltando um pouquinho aqui, é importante todos esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, tanto de suportes e resistências, por várias maneiras e formas possíveis. Existem outras formas também de ser analisados, que é por algumas figuras gráficas que a gente também
acaba respeitando bastante esses pontos. Mas assim, basicamente eu estar jogando muita informação na mesa, principalmente para quem não tem tanta prática, né? Então eu vou propor que, caso seja de interesse de vocês, eu trago mais vídeos detalhando um pouquinho mais sobre alguns ativos, né? Fazendo uma análise sobre alguns ativos de fato, e aí eu vou trazer também sobre esses ativos que vocês estão vendo em tela. Porém, eu preciso também explicar um pouquinho sobre alguns outros indicadores, sobre alguns outros formas de coloração, figuras gráficas. Então, se você se interessa nesse tipo de vídeo, deixa um like, deixa uns comentários aí que você quer esse tipo de vídeo. Vou tentar trazer na medida do possível para vocês irem se inteirando um pouquinho melhor sobre o processo e quem sabe vocês conseguirem analisar as ações que vocês pretendem entrar, enfim. Mas tomem sempre muito cuidado com o mercado não é brincadeira, análise técnica é uma forma de você estudar o mercado e de você operar o mercado, mas não é algo que vai garantir que está certo, tá? Essa é uma análise, então são probabilidades e a gente estuda exatamente nesse ponto. Bom, espero que vocês tenham gostado, eu sei que isso é bastante mais complexo esse tipo de conteúdo, mas de qualquer forma, espero ter ajudado vocês aí e até semana que vem.